Boa noite. Vamos lá, sem avisar mesmo e no improviso. Mas é porque deu aqui. Eu falei, é agora ou é nunca. Eu nem sei se vai ficar bom. Se não ficar bom, não vai pro YouTube. Fica só aqui. Já tô sem brinco, já tô com os cabelos pra cima, já tomei banho, já tô no meu quarto. Então, imaginem, são 19h53. Eu tô quase, assim, me preparando pra dormir. Não vou dormir agora, mas já é uma preparação. Então, hoje, nos meus stories, né? Vocês, quem tá me acompanhando nos stories, ai, Gabriel, você fica aqui, porque eu vou falar sobre uma coisa. Eu gostaria muito que você partilhasse disso. Fica. Não sei como é que você tá aí com as suas crianças. Com a sua criança, né? O Gabriel é um querido, que eu tenho admiração, assim, que é da primeira turma da minha pós. Então, enfim, Gabriel, fica aqui. Eu vou precisar de você pra falar. Eu vou falar sobre traição. Você vai atender, não tem problema. Então depois você vem e me dá seu feedback, tá bom? Por favor. Eu comecei a abordar nos meus stories hoje. Eu tô aqui com o meu manuscrito, né? Vocês me acompanham, vê meu manuscrito, que eu faço quase que diariamente, né? E hoje eu falei que eu tava sem inspiração e tudo mais, mas que depois a inspiração veio diante de uma situação que eu acabei presenciando, assim. Fiquei sabendo ontem, aquilo me impactou, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. E aí eu comecei a abordar a questão de traição, fidelidade e lealdade. As pessoas, elas têm uma confusão entre o que é fidelidade e o que é lealdade, né? As pessoas acham que fidelidade e lealdade são sinônimos e não são. E é sobre isso que eu quero falar. E por que eu entrei nesse assunto? Por que eu quero falar sobre isso? Não é porque eu quero falar, o porquê que eu comecei a falar sobre isso. Porque hoje, na hora que eu comecei a escrever o meu manuscrito, eu falei que eu tava sem inspiração, mas de repente eu me lembrei que ontem pela manhã, né, logo que eu acordei, eu acompanhei os stories da Lara Nesteruk, na qual ela tá passando por uma situação extremamente delicada, triste, que eu imagino, eu nem posso imaginar o tamanho da dor e do sofrimento que ela tá passando, né? No resumo, assim, né? Quem quiser acompanha ali. Ela tá falando algumas coisas, ela já abordou lá no canal dela. Ela foi traída, né? E traída, assim, de diversas formas, né? De diversas maneiras, em vários níveis de traição. Por quê? Porque quem traiu ela foi a pessoa da qual ela mais confiava, a pessoa pela qual ela dedicou a vida dela, pela qual ela entregou a vida dela, entregou toda a confiança da vida dela. E aí a gente começa a imaginar quando a gente deposita a nossa confiança, a gente acredita naquela pessoa da qual a gente escolheu para viver a vida, para partilhar tudo, tanto os nossos sofrimentos, tanto as nossas dores, aquela pessoa que a gente quer compartilhar o pior de nós, né? Porque quando a gente se casa, principalmente, quando a gente tem um relacionamento sério, a pessoa com quem a gente está se relacionando, ela não vai só ver a parte bonita. Na verdade, a gente se casa mesmo para que a pessoa que ela consiga suportar o nosso lado mais obscuro, o nosso lado mais feio, que é o lado que a gente só pode mostrar para quem a gente de fato confia, né? A gente não vai ficar aí mostrando o nosso lado ruim, o nosso lado feio, pra quem a gente não confia, não é verdade? Então, assim, deixa eu voltar, eu começo a ir pra muito longe. Então, assim, você imagina você estar com uma pessoa da qual você, né, deu toda a credibilidade, porque você acreditou no casamento, você se uniu a essa pessoa, e essa pessoa é pra vida, né? A gente imagina que o casamento é pra vida. E de repente essa pessoa, ela te trai, né? E ela te trai não só no sentido de se relacionar com outras pessoas, mas no sentido de trair a confiança que você depositou nela como pessoa. Eu não tô nem falando da questão, porque saiu com outra mulher, não é isso. Isso aí é onde entra na questão que eu vou abordar com vocês, que é da fidelidade. Existe uma traição a respeito da lealdade, que aí é bem pesado, é bem destrutivo e machuca demais. E eu fiquei refletindo sobre isso hoje, né? E aí me veio essas duas palavras para falar com vocês sobre a diferença
entre lealdade e fidelidade, que tem uma diferença muito grande. Eles não são sinônimos, não são coisas parecidas. Então eu peguei o meu caderno aqui pra eu não me perder, pra eu conseguir abordar com vocês sobre isso. O que acontece hoje de manhã nos stories? Cíntia, meu amor, fica aí pra você me dar feedback. Aqui meus amigos terapeutas, eu preciso deles aqui pra me dar feedback. Hoje de manhã, quando eu fiquei refletindo sobre isso, refletindo sobre o que ela passou e o que ela está passando e como isso deve estar sendo sentido por ela, uma coisa que eu já ouvi, ela até mesmo postou nas entrelinhas ali, né, colocou uma frase, isso antes da gente ficar sabendo o que aconteceu, de que tudo de bom e de ruim vem de quem está mais próximo da gente, né? Então, assim, vocês podem reparar, vocês podem fazer uma análise aí, façam uma reflexão depois, puxem aí na vida de vocês. Tudo que, de fato, nos impacta positivamente ou negativamente vem exatamente das pessoas mais próximas. Porque as pessoas que não têm valor na nossa vida, as pessoas que não significam nada, quando elas fazem algo, alguém, né, faz algo de bom pra gente, legal, mas bacana, a gente se surpreende, mas não é algo que impacta a gente de uma forma assim. E quando alguém que também não tem valor pra gente tem qualquer atitude ruim com a gente, também não impacta, não destrói, não machuca. Só ali estressa às vezes, né? Ele só estressa um pouco a gente, mas não tem um impacto. Então, assim, a questão da traição, a questão do trair, e seja em todos os níveis, não só na questão afetiva, né, de relacionamento, homem-mulher, mulher e mulher, homem-homem, não isso. Qualquer tipo de traição, ela sempre vem de uma pessoa próxima, né? Você se sente traído porque alguém próximo de você, alguém que você depositava confiança, seja um sócio, um irmão, uma mãe, um pai, um primo, sei lá, que é alguém muito próximo de você, que você deposita algum valor nessa pessoa, ela te trai. Então você nunca vai ser traído por alguém que não tem absolutamente nenhum valor pra você, né? Então a pessoa que você sente quando a traição ela destrói, que ela machuca, ela é de alguém próximo, ela jamais é de alguém distante ou que não tenha valor de você, né? Mas aí a gente entra na questão da fidelidade e da lealdade, que existe a diferença entre as coisas. O que é a fidelidade? A fidelidade já diz o nome, fidelidade, né? A gente não tem cartão fidelidade. O que é um cartão fidelidade? O cartão fidelidade é aquele cartão que ele nos dá em um determinado tempo, nós precisamos agir de determinada forma ali, gastar X, ou usar só este cartão para que você tenha mais benefícios, né? Tenha o cartão fidelidade da Mastercard, então use ele para fazer todas as suas compras, que aí no final você ganhar pontos, você pode trocar por isso ou por aquilo. Isso o que é a fidelidade? A fidelidade, ela não é um sentimento, a fidelidade é um comportamento, né? Eu assumo um compromisso com alguém ou com algo e eu ajo fielmente, o mais fiel que eu posso para aquela relação, seja a relação com uma pessoa ou seja a relação com um objeto ou com alguma coisa. Enfim, vocês conseguiram entender isso? Espero que então fidelidade não é algo tão profundo, é algo mais superficial. Fidelidade é comportamento. Fidelidade é algo que a gente espera, é o básico do ser humano, porque é muito superficial, né? É muito raso. Então a gente espera que as pessoas, para quando elas assumam compromissos com a gente, elas sejam fiéis a esse compromisso enquanto durar esse compromisso, por quanto tempo foi estabelecido, né? Numa relação, num relacionamento, a gente não tem um tempo determinado, né? Então a gente está com uma pessoa, então nós esperamos o básico, a gente esperar fidelidade, né? Que a pessoa honre com o seu compromisso, que ela se comporte fielmente àquilo que ela se comprometeu a fazer, né? Então ela é uma questão de comportamento, não é uma questão não é uma questão tão interna, né? É uma questão mais... E sim, comportamento, a gente, quando queremos, a pessoa que quer, né, mudar o comportamento, melhorar o comportamento, ela consegue mudar, ela consegue evoluir. A lealdade, né? Quando a gente fala de lealdade, ela é mais profunda, né? Ser leal, quando alguém é leal, né? É uma pessoa reta,
é uma pessoa confiável, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que honra com os seus deveres. E quando eu falo deveres, é deveres para a vida. É uma pessoa que ela é reta moralmente. Ela é uma pessoa que ela é confiável em todos os aspectos e níveis da vida, né? Então uma pessoa leal, ela não é leal para só com aquele compromisso que ela assumiu. Ela é realmente uma pessoa que assume essa responsabilidade, né? Ela honra, eu tô olhando aqui para não me perder, com os seus deveres. Então a lealdade, ela tá num nível muito mais elevado. A lealdade, ela está no nível das virtudes, né? Ser leal é uma virtude. Quando você desenvolve ou quando você já nasce com o espírito da lealdade, você se torna uma pessoa virtuosa, porque você é uma pessoa íntegra, coesa, é uma pessoa sólida. A gente olha para aquela pessoa e a gente sabe que a gente pode contar com ela. Porque aquilo que ela diz, aquilo que ela condiz com aquilo que ela é. A gente sabe que a gente pode depositar a nossa confiança nessa pessoa. A gente sabe que a gente pode entregar o que é de mais valioso pra gente, porque ela é leal e não porque ela é fiel. Fiel, a fidelidade é apenas um comportamento. É um comportamento, um compromisso que você assume. Um comportamento que você assume com um compromisso que você tá levando, né? Que você se estabeleceu. Você se comprometeu a estar com X pessoa, certo? E aí você é fiel a esse... Você tenta ser o mais fiel que você pode, né? É o que eu falei, contrato de fidelidade, né? Plano de fidelidade de celular. Você ficar 12 meses. Então em 12 meses, se você cancelar o seu plano, você leva multa, né? Porque você não tá sendo fiel, você tá quebrando um compromisso, né? Então você espera-se que você fique com esse plano, nessa operadora, com esse número, enfim. Então entende que é uma questão comportamental, não é uma questão mais interna, mais elevada. Então por isso que quando a gente fala, vocês já devem ter ouvido falar, o Ítalo e tal, a questão de... por que eles falam assim, para perdoar a infidelidade? Lógico que eu não vou desenhar, tem contextos e contextos que acontecem de diversas formas, eu não vou ficar aqui definindo cada um, porque cada realidade é uma, mas assim, por que é mais fácil perdoar uma infidelidade? Porque a infidelidade foi somente um erro comportamental, não foi um erro da natureza da pessoa. E aí, se a pessoa tiver disposição e vontade, ela muda, ela altera e ela faz para que aí ela consiga, se há disposição do outro a perdoar e entender, ok. Então vocês conseguiram entender essa diferença do que é a fidelidade e do que é a lealdade. E no caso que aconteceu ali com a Lara, foi uma quebra de a infidelidade ali, né, que pelo que eu vi nos relatos aconteceu, não foi só a infidelidade, foi o menor dos problemas ali pro relacionamento dela não ter dado certo. A Lara era uma mulher que dizia assim que sair não era uma opção, porque ela sempre tentaria fazer, baseado nas coisas que ela acredita, o relacionamento dela melhorar. Ela prefere consertar, né? E isso que é uma coisa que eu acredito. Eu prefiro consertar aquilo que eu tenho do que descartar e começar com outro problema de outra forma, né? Hoje as pessoas, elas são muito descartáveis, né? As pessoas têm preguiça de consertar aquilo, de restaurar, de fazer o que tá ruim ficar bom, porque demanda energia. Ali eu percebi que a infidelidade foi dos problemas do menor. O que de fato machucou a Lara, e o que machuca todos nós não é a infidelidade, mas a falta de lealdade. É saber que aquela pessoa da qual você depositou toda a sua confiança, que você mostrou pra ela, você colocou ali, você se entregou, né? Você mostrou quem você era, as suas coisas boas, as suas coisas ruins. Você acreditou que você viveria a vida, compartilharia toda a vida com aquela pessoa em todos os sentidos, material, emocional, físico, espiritual. E aí de repente existe uma quebra. Você olha para aquela pessoa e fala assim, mas essa pessoa, ela não é leal comigo, ela não foi. Você olha para aquela pessoa que você acreditou, e aí você não consegue mais enxergar naquela pessoa a imagem daquilo que você um dia tinha visto nela.
né? Que talvez ela mostrou ou te enganou. Então, assim, a lealdade, ela é algo para além da superfície. Ela é mais profunda. A lealdade, ela é aquilo que eu falei, que é uma virtude, né? E como você desenvolve virtudes, né? Como você busca virtudes. As virtudes, elas são o caminho oposto dos vícios, né? Então, se você é uma pessoa que você não é confiável, que nem você confia em você mesmo, qual que é o caminho? Você tem que buscar a virtude da lealdade, você tem que ser leal com você mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que honrar com os deveres com você mesmo. Você tem que ser confiável para você mesmo. O que é ser confiável para si mesmo? É dizer uma coisa para você, prometer uma coisa para você e fazer, né? Não é, por exemplo, eu prometo que eu vou acordar, amanhã eu vou acordar às 4h30 da manhã, e aí no primeiro toque do despertador eu não acordo. Eu não estou sendo leal comigo mesmo. Eu não estou sendo uma pessoa digna de confiança para comigo mesma. Eu não consigo cumprir com aquilo que eu falo para mim. Então, como é que eu começo a desenvolver a virtude da lealdade? É exatamente dessa forma. É fazer exercícios diários. A virtude, ela também você desenvolve, né? Algumas pessoas já vêm com dom, já vêm com algumas virtudes já bem desenvolvidas, mas também você consegue sim. E é uma prática que eu sempre uso nas minhas terapêuticas, quando eu analiso que eu vejo que a pessoa vem com algum vício. E quando eu falo com algum vício, não é um vício em droga, em bebida, nada disso, mas atitudes repetitivas, comportamentos repetitivos, de hábitos vamos dizer, hábitos não é vício, hábitos ruins, né, que vão transformando a personalidade, levando a personalidade dela a se atrasar na evolução, né? E aí o que eu faço? Eu vejo qual que é o oposto, né, disso. Qual é a virtude que ela deve desenvolver para que ela possa ir matando aos poucos esses maus hábitos que levam a vida dela para um caminho não tão agradável e que não traz benefício para ela. Então, é sobre isso que eu quis falar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Lembrei. A fidelidade, aqui é uma frase que eu coloquei aqui, ó. Quando a infidelidade... Não, pera lá. Você fiel é uma coisa que você tem. Você tem um compromisso. Leal é algo que você é, né? Se você tem que desejar ser, né? Você tem que desejar ser leal. Fiel, você age fielmente. Você não deseja ser, é uma atitude. Então assim, fidelidade é atitude. Lealdade é estado de ser. Então você é leal. E por você ser leal, você tem atitudes fiéis aos compromissos que você assume. Deu pra entender? Eu acho que esse final ficou sensacional. Eu vou até fazer um corte, vou fazer um Reels. Então aqui, fidelidade é uma atitude. Lealdade é um estado de ser. Se você é de fato íntegro e leal, você tem naturalmente atitudes fiéis. Você é fiel aos compromissos que você honra. E quando você é uma pessoa leal, você é uma pessoa digna de ser, uma pessoa confiável, é uma pessoa coesa, é uma pessoa íntegra e sólida para com a vida, e não só para com um compromisso assumido ali em algum momento, seja com alguém ou seja com algo. Bom, acho que tá bom, né? Eu não ia fazer essa live. Eu vou ver se Deus quiser o Mercúrio não esteja retrógrado, que esta live salve, porque eu acho que ela ficou bem boa e eu vou fazer uns recortes dela, principalmente desse final, que até eu achei que ia ser sensacional, porque agora eu tô deixando a soberba tomar conta de mim. Mas às vezes a gente faz, né? Ficou bom mesmo. E é isso. E aí eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Se você gostou e achou que serve pra alguém, compartilha esse conhecimento. Se acha que é válido, compartilha, manda pra alguém, coloca aí no seu Instagram. E eu super agradeço. Tá bom? Grande beijo, boa quinta-feira. Já a Randy já tá aqui. Tá o quê? Vocês estão ouvindo? Aqui, fala. Ela quer que eu pare de falar. Parei.
Parei! É. Vou parar. Fiquem com Deus, meu pessoal. Dúvidas, eu estou à disposição. Mostra aí. Aqui, a criatura aqui, ó. A criatura aqui. É, ela não gosta que eu fale na internet, gente. Não. Dá vontade de ficar aqui, ó. Só pra vocês ficarem vendo ela conversando. Grande beijo.